Eu sou de uma área que é a ciência, que é um nicho. E eu sou da astronomia, que é um nicho dentro de um nicho. E a gente demora, né, para o negócio pegar, né? Hoje está tendo uma visibilidade e tal. No caso de vocês, como foi? Sempre teve a visibilidade que está tendo o esporte que vocês praticam? Como que era? Como que isso foi? Vocês acham que vocês são responsáveis, até logicamente são, né? De trazer o esporte para os holofotes, assim, né? Que isso é legal pra caramba, né? Sérgio, eu acho que é a internet. Por exemplo, eu aprendi a me interessar na tua área por tua causa. Eu te vi em 2021 num podcast no Flow. Sim. Cara, estourou aquele podcast seu. Bateu assim, tipo, 1 milhão assim uma semana. Foi legal. Eu assisti aquele podcast inteiro e aí conheci seu canal. Então, o nicho pequeno, ele depende de um comunicador para despertar a atenção. Então, eu acho que a internet foi o grande divisor de águas para nós. Antes da internet, eu e o Júlio éramos atletas já. Bem antes. Bem antes. Nós estamos falando do final da década de 90, início da década dos anos 2000. Entendi. Na nossa época, havia 4 analogias para um atleta de fisiculturismo. Primeira, tudo burro. Segundo, tudo de pipi pequeno. Terceiro, são agressivos, violentos, mal encarados. E quarto, só fazem isso da vida e não fazem mais nada. Era um estereótipo, né? Que existia. Era um estereótipo formado. Então, esse estereótipo era tão pesado que nós, na verdade, parecíamos uma gangue. Nós nos reuníamos e nos escondíamos. Exato. Você identificava um fisiculturista, sabe por quê? Porque ele andava com roupas totalmente fechadas. Podia estar calor, ele estava com a roupa fechada. Para que ninguém percebesse no corpo dele que ele era um atleta de fisiculturismo. Eu ia comprar suplemento, o Julião lembra? Saco preto. Para ninguém identificar. Por quê? Descrição. Whey protein, que é uma proteína extraída do soro do leite. Se você andasse, bomba. Ah, tá tomando bomba. Tá tomando essas vai bombas. ficar broxa, hein, cara? Entendi. Então nós éramos o esporte mais underground que existia. E hoje, ele ainda é um pouco underground. Ele é. Muitas pessoas olham pra gente. Por exemplo, hoje, o meu principal papel é comunicar fitness. É comunicar estilo de vida, saúde, melhora da alimentação, melhora treino. O Júlio é um treinador, então ele comunica treino. As pessoas viram e falam assim, mas quem é você para falar de saúde? Quem é você? Vocês vivem à base de bomba o ano inteiro. Então ainda nós somos ainda pré-julgados. Tem muito. É mesmo? Existe aí. E isso não vai acabar. Existe um pré-conceito e um conceito. Né? Então, eles colocam como se o esteroide fosse o agente causador do que nós somos. Entendi. E tudo envolve uma série de fatores. Alimentação, dedicação, disciplina, né, cara? descanso. Eu fui no programa, essa semana eu fui no programa do Carlos Tramontina. Pô, sou fã do cara. Fãzaço dele. E ele virou e falou assim pra mim, Renato, por que o fisiculturismo tem tanto problema com hormônio esteroide? Aí eu lembrei sobre Ben Johnson versus Carl Lewis. Ben Johnson, Canadá, Carl Lewis, Estados Unidos. Todo mundo esperando o Carl Lewis vencer. Lembra, Gil? 92. Todo mundo, tipo, sem chance que esse baixinho vai pegar o Carl Lewis. Ben Johnson gigante, lembra? Então, ele pareceu gigante. Cara, na hora que eu vi, eu falei, cara, esse cara ele tá muito fora do padrão do corredor. Não tá puro, não. Ele também já tinha um biotipo diferente, ele não era alto. Ele era esguio como o Carl Lewis. Ele era mais baixo, mais atarracado. Os dois dispararam, Ben Johnson venceu. Cara, passado 1 semana, 15 dias, Ben Johnson pegou no doping. Substância, estanozolol. Estanozolol é um hormônio esteroide derivado do DHT. Entendi. Legal? Aí vamos citar outro, por exemplo, o Armstrong, o recordista do Tour de France. 5 vezes campeão. Um dos caras mais famosos do mundo no esporte de 2 rodas. Teve que devolver tudo, né? Recordista. Teve. Ele foi banido. Descobriram que não era um doping, era uma vida de doping. Mas a vida de doping do Lance Armstrong não estava relacionada com o problema que ele teve de saúde, que ele teve câncer fudido, né? Teve, voltou e ganhou. Começou e depois voltou? Teve, voltou e ganhou. Ele voltou e ganhou, Exato. Né? Mas os remédios que ele tomava não era por conta disso? Não, né? Não tinha nada a ver. Não acredito nisso. Era mesmo para aumentar a performance mesmo. Sim.
Não, acho que não tinha ligação com o câncer dele. Não porque tinha. senão Tanto teria que ele foi evoluído. totalmente banido e pego. Exato. E assim, são exemplos de hormônio. Aí você fala, Renato, mas você está dando 2. Não, eu estou dizendo os caras que caíram. Porque hoje existe uma estrutura médica para fazer isso. Eu não vou citar jogadores, mas existem jogadores brasileiros que foram para a Europa na década de 90, que os caras ganharam 6 quilos de massa magra em 6 meses. Sabe? 6 quilos de massa magra em 6 meses. O cara esguiu, o cara chegou com outro nível de massa muscular. E vou te falar, eu às lembro vezes do Ronaldo e do Romário. Lembra quando Sim. eles saíram, que eles foram pra Holanda, né? Que a gente nem acompanhava. De repente eles aparecem e falam, caramba, Gigante. cara. Como eles mudaram. Gigante. E aí você olha, mas às vezes o atleta nem sabe. Toma Mas essas a vitaminas desculpa aqui. deles era pra fortalecer, porque eles iam jogar com aqueles zagueirões. Com certeza. Cavalo que Então, tinha lá. mas- Não, e faz todo sentido. Agora a pergunta é, como conseguiu construir isso de forma tão rápida? Sendo que é um esporte que tem uma atividade cardiovascular muito grande, um gasto calórico muito grande. Não é um esporte anaeróbico. É um esporte aeróbico. Que você tem um treinamento anaeróbico, né, Júlio? Sim. Mas a ênfase é aeróbica. Exato. Então, o problema, eu falei pro Tramontina, eu falei, sabe qual é o problema entre os fisiculturistas e os outros esportes? É que o fisiculturista, que na minha opinião é uma puta cagada, senta e fala abertamente, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí, meu amigo. Os outros meio